que é um programa muito pequenininho, tá? Aí, começou. Praticamente é um programa aí de quase que de DOS, tá? Que a gente vai utilizar. Que a gente vai fazer aí, praticamente, lançar as cargas e calcular as reações e tudo mais, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu deixei já à disposição lá no Drive, tá aqui o programinha, que é esse FTool, que tool aí é ferramenta, né? Então, é isso aqui, tá? Então, essa é a carinha dele, essa carinha branca aqui. Ele não tem lá muito recurso, muita coisa, tá? Mas para o que a gente precisa, ele ajuda bastante. Então, como que ele funciona? Mais ou menos assim, a gente vai desenhar a estrutura que a gente quer, tá? E depois ele calcula as reações meio que sozinho para a gente, tá? Tem suas limitações, mas ele é bem inteligentinho, tá? Então, eu vou fazer meio que no passo a passo aqui para vocês acompanharem, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui embaixo, ó, é ligar o grid dele, tá? Para ele ficar esses ponteadinhos, talvez vocês mal estão enxergando. E depois esse snap, tá? Que aí ele vai correr sempre dentro dessas medidas, tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou criar aqui, ó, um ponto, tá? Então, ó, tá vendo que ele tá meio que pipocando aqui? Eu consigo criar uma viga. E eu vou criar uma viga qualquer aqui, tá? Para vocês verem, uma que tenha várias cargas. Então, por exemplo, vou considerar que cada ponto desse aqui tem 1 metro, então... Professor, pode falar. onde é que o senhor clicou aí para selecionar esse vermelhinho? Para selecionar esse vermelhinho aqui, ó, Insert Node, tá? Colocar um ponto bem aqui do lado esquerdo em cima, ó. Tem essas barrinhas aqui, tá? É que tá ruim de enxergar, mas, mas dá para ver depois. O problema é que eu não consigo dar zoom porque é do programa, sabe? Mas vamos lá, força na peruca. Então, ó, eu cliquei aqui em um ponto qualquer, 3 metros para cá, mais um. Vou pular 2 metros para colocar outro, mais 2 metros, mais um, mais 3 metros, mais um. Pronto, criei uns pontos, tá? Isso aqui são pontos. Agora eu vou vir aqui, ó, inserir um membro, alguma coisa assim. Vou colocar uma barra. E aí é só eu clicar, ó, entre os pontos e ele vai colocando barras, tá? Então, eu estou criando aqui a minha viga, que pode ser bi-apoiada, pode ser tri-apoiada, com 4 apoios, enfim, isso não importa, tá? Então, eu criei aqui uma barra. O que eu vou fazer agora? Vou criar os apoios. Vou vir aqui em cima, ó. Na verdade, no programa você tem basicamente, ó, aqui do lado, aqui em cima e essa lateral com as configurações, tá? Praticamente é isso que a gente vai usar. Aqui em cima, ó, tem um triângulo aqui, ó, que são os apoios. Quando eu clico aqui, ó, aparece essa janela aqui do lado, tá? E aqui fala assim, ó, o que você quer fazer? Ele fala assim, ó, eu quero eixo X, eixo Y e eixo Z. Aí vem aquela questão lá do hipostática, hiperestática, apoio móvel, entendeu? Então, é mais ou menos assim, ó. Primeira coisa, eu vou selecionar o apoio que eu quero. Então, eu quero, ó, esse primeiro ponto. E vou dizer que eu quero o quê? Ó? Eu quero fixo em X e fixo em Y. Então, tem free, de livre, e fixo. E aí, eu vou apertar aqui, ó, tem uns botãozinhos, ó, eu vou apertar o último, que é aplicar essa condição no ponto selecionado. Eu vou fazer isso aqui, ó. Cliquei, pronto. Tá lá o apoiozinho, conforme a gente conhece lá. Vou escolher esse aqui para ficar um balanço, tá? Só que nesse aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que ele é livre no eixo X, é o rolete, tá? E vou inserir. Professor, pode falar. No meu não deu para... Não apareceu esse triângulozinho. Você tem que clicar primeiro no ponto para marcar o nódulo, tá? E aí você escolhe aqui, né, o fixo ou o livre e aperta esse último botão aqui, ó, o quarto. Tenta aí. Viu? Foi, professor? Beleza, então. Só que, professor, não sei se o senhor está com muita pressa, mas um pouquinho devagarzinho só para me pegar. Não, pode falar aí, tá tranquilo, tá? A gente praticamente só vai mostrar aqui o programa, depois eu vou mostrar o outro, não tem nada assim de muito coisa aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Se alguma coisa não der certo aí, fala que a gente para e tenta acertar. Professor,
Agora só, é que ali eu não vi mesmo, professor. Aquele outro triângulozinho ali que é o. Ai, meu Deus do céu, que é o apoio. Que Esse é aí o mesmo. apoio livre de rolete. Esse aí. É É. só você vir aqui, ó. Aqui tem assim, ó. Eu posso escolher fixo, tá? Então, fixo em X e fixo em Y é o fixo. Livre no eixo X, que é o free, você vai marcar essa opção, e aí ele fica livre, tá? Mas tudo você tem que sempre marcar o módulo, tá? O nódulo aqui. E aí aplica, Ah, bom. tá? Conseguiu? Deu boa aqui, professor. Então, beleza. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai colocar as cargas. Então, as cargas estão aqui em cima, ó. Que são o quê? Cargas pontuais, momentos, que inclusive eu vi que a gente não fez nenhum exercício sobre isso, tá? Que é aplicar o momento diretamente na barra. Não é uma coisa muito comum, mas acontece em alguns casos, principalmente em pórticos, tá? Por isso que a gente não viu. Cargas distribuídas e cargas triangulares ou trapezoidais, tá? Como que a gente vai fazer isso? Pessoas, me deem um minutinho que eu já volto. Só um minuto. Ah, ficou louco o cachorro. É que alguém chegou. Ah, não, chegou visita. Voltei, perdão. Vamos lá. Chegou visita, doutor? Não, chegou a comida, chegou o iFood, a mulher estava de pijama, tive que buscar. Pelo menos eu não minto para vocês, viu? iFood, doutor? Ué, essas horas, fazer o quê, né? Não teve janta hoje, Doutor, mas o sexta-feira. delivery é muito melhor, mais facinho, mais simples. Qual? O Delivery Much, o iFood não tem quase restaurante. Rapaz, mas No aqui caso, para não. nós o iFood é muito forte aqui em Curitiba. Ah, é, o senhor mora em Curitiba. Desculpa, professor, você É, achei que eu não. morava em Canoinhas. Imagina, quando eu for para aí que eu vou precisar das dicas, porque aí eu não sei como é que funciona. Mas aqui o iFood é muito forte, então a gente pede sempre mais. Ah, bom. Aqui, professor, o mais melhor é o delivery. O iFood aqui é uma... Deus não me falar o palavreado, mas é um... Sabe como é que é, né? É uma bosta. Ah, deixa eu aproveitar aí, meninas. Desculpa aí, mas eu vou aproveitar que o Christian tá aí. Eu vou fazer uma outra pergunta. Tem Uber agora em Canoinhas? Hein? Ah, então beleza, que na época que eu ia para aí não tinha ainda e eu fiquei meio preocupado. Então, se tem agora, eu fico mais tranquilo. Tá virando cidade grande, Canoinhas é quase. Vai virar uma metrópole um dia ainda. É a metrópole da erva mate. É, você que pensa, espera o IFSC abrir curso de engenharia civil para você ver como esse troço vai bombar aí. O troço vai virar uma cidade universitária que vai ser o CROI, vocês vão ver só. Mas isso é para daqui uns anos ainda, tá? Podem fazer engenharia civil lá na Uniguaçu enquanto isso. Tá, vamos lá. Então, voltando aqui, tá? Então, pessoas, ó, vamos aplicar uma carga de cada, tá? Então, por exemplo, vou escolher aqui, ó, carga pontual, tá? Aí, mais uma vez, ó, aparece esse monte de opção. E isso aqui que eu acho a coisa mais chatinha que tem no F-Tool, que é o seguinte, toda carga que você vai colocar, você tem que colocar, meio que cadastrar ela, colocar um nome para ela. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó, criar uma nova força, que é o primeiro papelzinho aqui, ó. Então, eu tenho que pôr um nome. Então, eu vou pôr, por exemplo, pontual, tá? Escrevo pontual e dou Done, que é crie aquela carga. Então, criei. Até agora não coloquei em lugar nenhum, só criei. Aí aqui ela fala assim, tá, você quer fazer o quê? Você quer que ela seja em X, em Y ou seja um momento? Ah, eu quero que seja em Y. E quanto? Ah, menos 10. Menos 10 porque o sentido vai ser para baixo, tá? E aí eu vou escolher onde eu quero a carga. Então, vou pôr, por exemplo, aqui, ó, escolho o meu primeiro pontinho. E aí, nesse monte de opção que tem aqui, ó, eu vou escolher o último aqui embaixo, que é, de novo, aplicar força nodal no nódulo selecionado. E vou apertar. Pam, pronto. Deixa eu ver se tem como dar zoom aqui.
Não, aqui, ó, deu. Então, ó, tá aí, ó, pronto. Carguinha de 10 lá na frente. Christian que tá acompanhando, tenta aí, se não der certo, me avisa, tá? Já deu. Então, Tá, beleza. tô bem forte. Então, se deu, ó, agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma carga distribuída, bem nesse meio aqui, nesse miolo aqui, tá? Então, clico aqui na distribuída, ó, já muda aqui as informações, mas, de novo, vou ter que criar uma nova carga chamada distribuída. Então, distribuída. Done. Quanto? De novo, no eixo Y. Vamos colocar que essa carga vai ter 20. 20 é meio bastante, mas tudo bem. 20 quilonewtons por metro. Menos 20, tá? Menos 20 para ser para baixo. Vou escolher a barra que eu quero e aplicar no membro selecionado. Pam. Pronto. Está lá a carguinha 20. Tá? Bem simples. Agora vamos fazer um triângulo aqui na ponta agora, tá? Então, nessa ponta, vamos fazer o quê? Clico aqui no carga linear. Vou escrever como a carga triangular. Triangular. E aí, aqui, ó, eu tenho posição em X, posição em Y, e tal, tal, tal. Então, eu vou vir aqui, ó, posição em Y. Começa onde? Ela vai começar no 0 e vai terminar no menos 7, por exemplo, tá? Escolho aqui a minha barra e aplicar. Pronto. 7 ficou pouco, vamos colocar mais aqui, vamos colocar 30. Só para ficar maior. Pronto, tá? Menos 30. Pronto. E aí vocês vão falar assim, professor, mas como é que faz carga inclinada? Primeiro problema, tá? Ele não aceita carga inclinada. Ou se aceita, eu não sei como é que faz, tá? Por quê? Ele entende que você tem que entrar já com coordenada x e y, tá? Já decomposta. Vamos, por exemplo, ó, nesse primeiro ponto, fazer a componente x, tá? Se a gente tivesse aí duas cargas. Então, de novo, esse que é o chatinho, ó. Tem que criar um novo carregamento, que eu vou chamar de pontual x. Não importa, na verdade, você pode pôr ABC, tá? E essa carga pontual vai ser o quê? No x, ela vai ser 10 também, tá? Escolho o ponto aqui. Opa, perdão que eu estou escolhendo a carga errada. É essa aqui, eu estava lá no triangular. Então, vou criar o pontual x. Carga de 10. Se tiver no sentido errado, a gente inverte depois, tá? E aplicar naquele nódulo. Deu certo, só que eu queria que criasse outra, né? Não tirasse aquela. Então, vamos de novo. Então, aqui, nessa mesma, eu vou criar aquela de menos 20. E aplicar. Pronto, tá? Então, ó, tive que criar duas vezes. Então, é o fx de 10 e o fy descendo. Beleza. Pronto, fechou. Tá aqui a sua viga exemplo, né? Um exemplo que a gente poderia fazer aí. Dá para editar? Dá. Por exemplo, eu descobri aqui que essa aqui, minha carga aqui estava errada, ó, que essa carga aqui não era 20, que era 30, por exemplo, tá? Então, dá, ó, quando você clica, ó, e seleciona esse nó, você consegue ver, ó. Então, por exemplo, aqui era 40. Tá? Então dá. Não se preocupem que isso aqui dá para fazer. Beleza. Aí agora, a gente tem que colocar algumas configurações para que ele possa rodar o programa. Pode falar. Quando o professor falou carga inclinada, né? O vetor, né? Isso. Bom, eu fiquei boiando, professor. Eu achei que era desse tudo diferente. Inclinada é que eu chamo de carga inclinada, mas é carga vetorial, tá? Decompor em x e y. Aí uma coisa que a gente precisa fazer agora aqui, que são essas primeiras opções, a gente precisa dizer qual material é isso e qual a geometria dessa viga. Para o nosso estudo aqui do concreto armado, não serve para nada isso, tá? Simplesmente se você for lá e colocar tudo genérico, vocês vão ver que ele funciona igual. Mas, quando você calcula principalmente viga metálica, faz uma grande diferença isso, tá? Principalmente a geometria. Mas vamos lá, vamos fazer. Ó. Então, na primeira opção que tem aqui, ó, parâmetros do material. Então, a gente vai clicar aqui. De novo, tudo a gente tem que configurar. Então, a gente vai configurar aqui. Vai ser chamado concreto.
tá? E qual vai ser o tipo do material? Ele fala, ó, concreto, aço ou alumínio. Vamos escolher o concreto mesmo, tá? Done, aplicar. E aqui, ó, ele automaticamente já puxa alguns valores padrões. O que são esses valores aqui? Professor, Pode falar. qual que é o tipo de material que o senhor colocou? Concreto. Não, Concreto. mas aqui no tipo material type, isotópico. Concrete isotropic. Ah, bom. Concrete, tá? Que é concreto. E aí ele automaticamente, ó, ele puxa o quê? Módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, dilatação térmica, tá? Ele já pega as características daquele material, tá? Então é assim que funciona. E aí, nesse caso, você tem que vir aqui, ó, em ao, nesse último que está liberado, ó, aplicar em todos os membros. Quer dizer o quê? Aplicar na viga toda, porque ela pode ser uma viga, não é comum, mas metade concreto e metade aço, tá? Mais ou menos isso. Então, vem aqui, aplicar em tudo. Ao. Pronto, apliquei. Beleza. Próximo passo, tenho que vir aqui, ó, seção, propriedades da seção, dizer qual que é a geometria disso, tá? E aí ele, de novo, traz um monte de informação. Vem aqui no novo, criar uma nova seção, que eu vou chamar de retângulo, tá? Só para dizer. E aí aqui, ó, existe um monte de opções pré-definidas. Se vocês olharem lá, ó, Christian, tem chamado rectangle, ou, sei lá, em inglês, rectangle, tá? Essa que a gente vai usar, uma forma retangular. Ela pode ser um T, um C, um Z, um círculo, enfim, tem um monte de opção aí, tá? Mas vamos escolher aqui o retângulo, tá? E lá embaixo tem lá o Done, tá? Que tá meio escondidinho aqui, ó, mas ó, Done. Então pronto, criei a fórmula retângulo. E agora ele me diz, ó, coloque uma dimensão D e B, que é a altura e largura. Agora, hashtag perguntas, principalmente meninas, tão caladas, tão caladas. Me digam aí uma dimensão bacana para uma viga de concreto de 5 metros de comprimento. Podem digitar se não quiserem falar. Tamanho de uma viguinha aí bacana para 5 metros de comprimento. Porra, professor. Eu acho que elas for jantar. Não, estão pensando. Estão Ou pensando. foram pesquisar. Eu pesquisaria, mas eu também dava um chute no começo. Tá, Thaís, Calma aí, professor. calma aí, Calma calma aí. aí. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. É que cortou aí, professor, a Ah, tá, internet. não, tranquilo, tranquilo, tá? Inclusive a Liliane até caiu agora, ó. Ih, Jesus, ficou até com medo agora. Thaís, sentimos sua falta ontem nos questionamentos de hidrossanitárias. Depois, só se tiver muito tempo vago, quiser ver a última aulinha lá, que a gente começou a fazer uns questionamentos de esgoto, de água, de pluvial. Acho que às vezes foi meio chatão, mas coloquei, apertei o povo aí nos calcanhares aí, se uma hora tiver um tempinho, puder ver lá, né? Tem umas curiosidades lá para passar, tá? Bom, mas eu vou falar aqui até deixar. aproveitando aqui o seguinte, regrinha meio básica, tá? Tipo, regrinha eu falando assim, tipo, alguém um dia falou isso e o pessoal usa. Mais ou menos o seguinte, ó. Se você tem uma viga, um vão de 4 metros, tá? Qual que seria uma viga bacana? Uma viga bacana, ela teria 40 centímetros de altura, 10% do vão. Alguém algum dia disse isso e se usa até hoje. Não que isso é certo e nem que isso é errado, tá? Depende da carga, é mais ou menos assim que funciona. Agora, uma coisa que o pessoal confunde muito é vigas. O que é melhor? Eu aumentar a altura ou eu aumentar a largura para vencer um vão muito grande? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Professor, Professor, pode falar, Thaís. Eu ia falar
Tá. Não, pode falar, Viu, Cris? professor? Nós estamos fazendo uma garagem com meu pai, ela tinha mais ou menos uns 4 metros por aí. Nós fizemos ela, de 30 por 15. A viga, ela para um vão de 4 metros mais ou menos, que era uma garagem que a gente estava fazendo. Tranquilo, tranquilo. Sinceramente, acho meio pequena, tá? Acho meio pequena. Acho que ela precisa ser um pouco mais alta só, mas não, mas ela vence. Se você tiver tipo nada em cima, é suficiente. Se você for pôr uma laje em cima, já acho pouco, entendeu? Sim, mas na garagem, em si na garagem tem as vigas na ponta sabe? Das paredes, em cima das paredes, e tem uma viga bem no meio. São Não. 3. Tranquilo, distribui bastante. Não, beleza. A ideia é mais ou menos essa, tá? E geralmente é assim: se ela tem 20 de altura, aliás, 40 de altura, 20 de largura é sempre uma boa ideia, tá? Mas não é uma regra. A viga, ela vai sustentar a carga se ela for mais alta, tá? Então, quanto mais alta, melhor. Ela não precisa ser muito larga. Se você colocar uma viga muito larga, ela dá mais peso do que ela realmente sustenta, tá? Então, quando a gente fala em viga, geralmente ela tem que ser mais alta, tá? Então, ela é uma proporção tipo 2:1. 50 por 25. Acho que é exagero. 20 já acho bom. Tem uma vigona lá de 60. Então, tipo assim, você pensar grosso modo, onde que eu vou usar uma viga de 60 centímetros de altura? Num vão de 6 metros, tá? Mas ela não precisa ter 30 de largura, ela pode ter uns 20, já mais que bom. Aí você vai ter que trabalhar com aço dentro, a gente vai ver tudo isso semestre que vem, tá? Pelo menos o que a gente der conta de ver. Já quando a gente fala em pilar é o contrário, tá? O pilar, quanto mais quadrado ele for, melhor, tá? Vocês vão ver que o momento de inércia dele é melhor do que você fazer uma tripinha assim, fininha, tá? Por mais que a gente sabe que é comum, por exemplo, você fazer pilar de 15 por 30, por exemplo, para você incorporar nas paredes, você fazer um de 20 por 20 é muito melhor, tá? Você não tem problema de flambagem e outras coisas assim. A gente vai ver tudo isso semestre que vem, tá? Isso aqui é mais para vocês já terem uma noção. Porque eu digo, gente, isso é uma coisa que vocês têm que saber, porque vai chegar um tio num churrasco, que você não tá nem aí pro troço, e vai falar assim, vem aqui, tem um vãozão lá, eu quero fazer uma garagem de 8 metros de comprimento. Que viga que eu uso, quantas barras de ferro que eu uso, como se você fosse fazer de cabeça essa conta, tá? Mas vai ter aquele tiozão, assim, aquele padrinho, sabe? Que vai te testar. Então você tem que ter uma base, fala assim, 8 metros nem faz, só se for de aço, para começar, né? De concreto é loucura, mas dá para fazer. Mas fala, pelo menos você vai ter que fazer uma viga de 80. Daí fala, mas eu já fiz de 60 e tá de pé. Eu falei, então tá bom. Então vai lá e faz, então, porque você tá me perguntando. Eu já mando na bucha, assim, também, tá? Não penso muito também. É mais ou menos por aí, tá? Mas voltando à nossa sessão, então, como a gente falou aqui, vamos usar o quê? Vamos usar o 40, que no caso aqui está em milímetros, tá? A gente vai usar 400 por 200, tá? Então, a gente vai usar esse aqui, 20 por 40, tá? Só que em milímetros. Aí ele já dá a área, ele já dá praticamente aí a área de seção do aço, ele já faz algumas coisinhas aqui pra gente. Feito isso, de novo, vem aqui. Quanto que deu, senhor? 4 por 20? Perdão? Tá, deu 4 por 20. Não, nada aqui, senhor, não consegui enxergar ali. Que tá em milímetros, tá? Aqui não tem como eu aumentar. Depois disso, vim aqui, em aplicar em todos os componentes. Então, cliquei. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que salvar. Se eu não salvar, ele não funciona. Então, vamos aqui em cima no disquetinho, salvar, o nome que você quiser aí, né? Teste, por exemplo, e salva. Tá? Beleza. Agora, se tudo estiver certo, se você fez todos os lançamentos, né, certinho, não esqueceu de nada, a gente vai automaticamente liberar os diagramas. E onde que eles estão? Eles estão bem aqui no canto, ó. O primeiro aqui é o esforço axial, o segundo é o cortante,
e os momentos. Vamos fazer o cortante aqui já de cara, tá? Então, ó, você clicou ali, pam, esforço cortante. Simples assim, tá? Professor, mas eu quero mais informações. E ele tem, ó, se você vir aqui em cima, tem um menu chamado Display. Quando você... Professor, Pode falar. no meu deu diferente. Ah, não, mas deve ter alguma carga, alguma coisa. Relaxa, tá? Às vezes o comprimento que eu fiz tá diferente do seu. Mas deu parecido, né? Eu. Não, tranquilo. É só algum lançamento, que eu devo ter feito tipo 3 metros, você fez 2. Não se preocupe, tá? É só para vocês entenderem. Aí aqui em cima, ó, em display, eu posso colocar algumas informações, ó. E uma bem legal é essa aqui, ó. Reactions, que é as reações. Então, quando eu clicar, ó, ele vai dar as reações. E o de baixo, que é o valor das reações. Então, ó, se em algum momento você tinha dúvida de calcular as reações, ó, ele dá os valores para vocês aqui. Tá vendo? Bem legalzinho. Então, esse é o esforço. Ah, senhor, eu sei que deu erro no meu. Sabe aquela força concentrada que estava na ponta de 10 kN menos? Eu não removia. Ah, tá. Não, tranquilo. Não se preocupa. Entendeu? Você até sabe onde está o erro. E aí, ó, aproveitando, ó, então aqui era o esforço cortante. O próximo é só você clicar, ó, ele vai te dar o momento, tá? E ele sim, ele vai sempre dar o momento máximo, tá? Independente do que você tiver. Então ele dá o momento máximo positivo, negativo, tá? E o primeiro aqui, que a gente praticamente não viu, que são os esforços axiais. No caso aqui só tenho 10, tá? E o último, que a gente não vai chegar a estudar, que é o quê? Que é a deformada, tá? Isso é o quê? É para você ter uma ideia de onde a sua viga vai ter a maior deformação, tá? E outras informações, né? Você chega aqui pertinho com o mouse, ele dá lá valores, a distância, enfim. É isso, tá? É exatamente isso aqui, ó. Aqui em cima ele até mostra, ó, qual que é o meu momento máximo, ó. Meu momento máximo, 90 quilonewtons, tá? Então, é isso, tá? Aqui tem mais coisa do tipo, se quiser cotar, né? Então, quero colocar a cota nesse pedaço, tá vendo? Coisas assim, ó, tá? Ele faz também, tá? Mas... Como é que o senhor cotou? Pode falar. Como é que o senhor cotou? Aqui do ladinho, ó, tem um L. Ah, bom. Ó, inserir Dimension Line, tá? E aí é só você clicar aqui nos coisas e ir puxando para baixo, tá? Aí dá para escrever, enfim, dá para fazer um monte de coisa. E, claro, aqui tem muitas outras opções que a gente não vai falar, mas, por exemplo, eu posso desenhar um pórtico, tá? Que a gente não viu aqui, mas seria, em vez de fazer uma viga, fazer já os pilares com as vigas, tá? Mas para isso vocês precisam de algumas coisas a mais. Tem essa parte aqui também da temperatura, tá? Carregamento de temperatura. Tem essa aqui, ó, que é carregamento de trens, que a gente chama, tá? É bem essa tradução, mas é quando a carga é móvel, tá? Como a gente falou em ponte, então dá para colocar isso aqui também. Enfim, uma série de coisas. O que vocês vão usar? Cortante e momento, tá? Basicamente é isso que vai precisar. Como vai funcionar a estruturas 2? Ainda a gente vai definir, tá? Mas geralmente ou a gente vai usar uma fórmula para sair com o momento direto, ou vai ter até um programinha lá para a gente usar, tá? A gente não vai ficar perdendo muito tempo calculando reação de apoio. Só naquela primeira aula de revisão, assim, de resto a gente vai usar isso aí, tá? Meninas, dúvidas? Professor, quer dizer que nós estamos fofos, daí é? Estão o quê? Perdão, não entendi? É que eu tenho um professor que ele diz assim, que quando acontece alguma coisa boa, por exemplo, né? Veja, a gente aprendeu a fazer todos os cálculos, agora a gente tem um programa específico que faz aquilo que a gente aprendeu. Então, isso quer dizer que a gente tá fofo, quer dizer que a gente vai utilizar aquele tempo que a gente tinha feito para cálculo para outra coisa. Exatamente, para coisas muito mais importantes, que vai ser o quê? Basicamente, estruturas 2, eu falo que vocês vão aprender duas coisas. E eu acho isso muito legal, que é dimensionar viga e pilar, tá? E, de certa forma, laje. Vocês vão aprender a fazer esse dimensionamento para dizer, ó, tem que ter o tamanho tal, dimensão tal. E segundo, conseguir calcular as barras de aço que vão dentro dessa viga para aquela carga, tá? Então, eu digo que esses dois conteúdos, na engenharia civil, vocês vão levar 1 ano e meio para aprender.
E a gente vai passar esse conteúdo para vocês em, tipo, 6 meses, tá? Vocês vão sair daí sabendo fazer esse tipo de coisa. Vocês, como técnico de indicações, vocês têm aquela limitação de não poder fazer cálculo estrutural, tá? Isso existe. Mas a gente passa sim, eu no caso, né? Até a professora Luciana, que é a professora oficial dessa disciplina, não vai mais ser, vai ser eu, porque ela é coordenadora agora, mas a gente faz questão de passar justamente porque vocês vão se deparar de situações que precisa de um cálculo tipo, mínimo, vocês têm que ter pelo menos uma noção. Mas aqui não vai ser noção, tá? A gente vai calcular no pau a pau mesmo e vocês vão sair de lá falando assim, ó, essa minha viga aqui, por exemplo, Christian, lá, sua viga de 4 metros, você sabe me dizer quantas barras de aço vocês usaram lá na obra? E qual a bitola dela? Meu Como é que é, senhor? Eu tava vendo um espera, negócio aqui. espera, só deixa eu dar um oi. Lana, seja bem-vinda, boa noite. Nem acredito que você está aqui. Qualquer coisa, se quiser só falar pelo chat, não sei como é que tá a sua conexão. Não sei se ela vai responder também, mas sou eu mesmo, professor Alexandre, como é que vai? Tudo bem? Vamos resolver essa tua situação aí. Depois, se for o caso, tendo falta da aula, eu converso com você até pelo WhatsApp lá para a gente acertar, tá? Fico feliz e triste ao mesmo tempo que você está aqui, né? Mas fico mais feliz que triste, tá? Seja bem-vinda. Chegou na nossa última aula, mas chegou, é isso que importa, tá? Christian, agora só voltando. Então, Christian, sabe me dizer quantas barras de aço e qual a bitola que vocês usaram lá? Na viga de 4 metros? Meu Deus do céu, é. Ai, tio, eu não me lembro agora, professor. Realmente, eu não me lembro. Acredito que vocês devem ter usado 4 barras de 10 milímetros. A gente falava lá por polegada, professor. Tá, de 5,16? 5,16, esse mesmo. Beleza. E 4 barras só, né? 4 barras. 4 barras para as colunas e para as vigas. Tranquilo, tranquilo. Então, a gente vai ensinar Professor, vocês. Justo, pode falar. teve mais um negócio lá que eu discuti com os pedreiros, discuti com meu pai, não deram bola para mim. Eles colocaram um cano de PVC na minha estrutura. De viga. Debaixo da garagem, por cima ainda. Sério? Pra quê? Para passar a água da lavanderia. Uma viga já é pequena, né? Com 30, 35, ainda meter um vãozão assim, acho meio ruim, né? Mas. Pelo que os pedreiros falaram, isso aí, quantas vezes já fiz, nunca vai dar problema, isso aí, já viu mesmo. Quiser, a gente faz, mas vai do teu pai. Daí o pai chegar e falar, não, vamos fazer assim, nós projetamos para fazer assim, e eles projetaram de falar, né, não foi o engenheiro, porque se o engenheiro estivesse lá, ele ia matar nós. Mas pergunto, isso aí foi para passar cano de 100 ou pelo menos foi um caninho de 50 só? 75. Então, isso tudo a gente vai ver, a gente calcula esse tipo de coisa, tá? Que nem você está falando. Pense, se a sua viga tem 30, tá? E você colocar um buraco de 10, que é um cano de 100, meu Deus, é 1/3 da viga que está diminuindo, é muita coisa, entendeu? Só que, professor, era muito diferente, porque é bem, tipo, meio esquisitão, assim, de dizer que, tipo, como que eu posso dizer, professor? No lado da garagem tem um muro. E eles estavam fazendo um muro também. Eles estavam começando a fazer. Eles fizeram a viga embaixo, daí eles fizeram mais umas 4 fileiras de muro, de tijolo, no muro, e fizeram mais uma viga ainda, para aguentar bem, porque aquele muro tinha caído. Os pedreiros fizeram uma porquice lá. Vixe, Eles deixaram bem firme, porque eles falaram. E daí nessa viguinha de cima, não era nem 30 por 15, era 15 por 15. Só uma viga de amarração, vamos dizer assim. Isso. E eu falei, pai, se isso aí dá um problema, é muito fácil esse muro cair de novo. Mas, enfim, eles estavam teimando lá que não, dessa vez não ia cair, eu espero que não caia, né? Porque é muita cagada. Mas uma coisa que influenciou aquele muro cair, professor, é que para impermeabilizar a viga de baixo, na primeira vez que eles fizeram o muro, eles colocaram plástico, uma lona de plástico inteira. Não passaram. Realmente, fizeram isso.
Outra coisa que também influenciou foi a água. Foi a água da chuva. Porque eles não fizeram os tijolos de atravessado para vazar água, sabe? Por baixo. Sim. E quebra, corta ele no meio assim e coloca ele de atravessado a cada, sei lá, a cada 4, 3 tijolos você coloca um de atravessado. E Eles você não fizeram cria uma E daí, espécie tipo, de um dreno com os tijolos, né? isso, tipo uma espécie de dreno. E realmente, eles não fizeram isso e um dia choveu, o muro, plaft. Outra coisa que também influenciou, que os pedreiros estavam com muita pressa, eles terminaram o muro, depois de uns 2 dias, eles já colocaram terra. E é um muro meio que de contenção, porque é um aterro lá onde meu pai fez a casa. Vixe. É, Então, né, eu espero que agora que esse muro que eles tenham feito não caia. é igual você está falando, ó, eu fico feliz justamente, ó, só de você relatar, já dá para ver que, tipo assim, você já consegue ver problemas, entendeu? Tipo assim, sequenciais, e resolveu, e tipo assim, ver problemas que aconteceram e saber o porquê que aconteceu aquilo, isso é legal, tá? Porque isso vai acontecer na vida, entendeu? O cara vai chamar você lá por quê? Porque o primeiro muro caiu, ele vai chamar você por causa disso. E eu ia falar, Christian, e agora? Como é que eu faço agora o próximo não cair? E aí você vai chegar com soluções, entendeu? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Claro, talvez tenha soluções que você mesmo falou que talvez não seja a ideal, mas resolve, tá? Mas precisa realmente impermeabilizar. Se o muro for de contenção, você tem que ter estrutura mais perto uma da outra, principalmente para aguentar, enfim. E aí nós podemos falar isso aqui até amanhã cedo, tá? Foi lá, tipo, que nem eles fizeram lá no muro, lá, professor. Entre as duas vigas que tem embaixo, sabe? Elas têm ali mais ou menos uma altura, né, entre elas, de mais ou menos quase 1 metro. E ali, professor, só embaixo, de coluninha que a gente fez lá, deu umas 28, mais ou menos. Coluninha, sabe? 28 Já, não, 18. já para aguentar a contenção, né? É bem isso aí. Isso. Porque com certeza, talvez até o professor de solos deve ter falado, mas você ter o solo seco é uma coisa, o solo úmido quando chove, meu Deus, só fica às vezes 2 vezes, 3 vezes mais pesado, fora o empuxo que a água exerce em cima da contenção, né? Que é o pior ainda, né? Mas então, eu só queria contar esse caso para o professor, porque eu precisava falar isso para algum professor meu. Eu ia falar, eu falei para a professora Cristina, não deu muita bola. Mas enfim, professor, aproveitei para falar já. Não, com certeza, pode ficar à vontade, ó, que precisar aí, comente mesmo. Essas viguinhas de amarração em cima é assunto para outro dia aí mesmo, mas o pessoal tem essa mania de fazer uma porcariazinha na viguinha de 15 por 15, e o pior, aí os caras vão lá e colocam 2 barras de ferro sem amarração, solta, sem nada, assim, sabe? Eu falo, eu não sei o que vocês acham que tá segurando esse troço aí, né? Só Jesus que tá segurando um negócio desse, porque estrutura aí não tem. Enfim, vai ficar para a parte estrutural. Semestre que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, é isso, tá? Então a gente vai ensinar vocês lá a como dimensionar essas coisas, tá? Por exemplo, a gente tem essa mania de viga tem que ser com 4 barras de ferro. Quem disse? Quem disse que é certo? Às vezes você pode usar 6 barras mais finas, que vai dar um resultado muito melhor. O que eu ia falar só, você falou, Christian, do furo, vou até aproveitar esse desenho aqui, ó. Imagine que isso fosse uma viga, tá? De 40 centímetros de altura, e você precisa fazer um furo. Pergunta para vocês, onde que é melhor eu fazer o furo? Em cima, no meio ou mais embaixo? Aonde que eu faço o furo na minha viga? Tá? Como é que eu vou representar? Tipo, ó, tenho aqui, deixa eu pegar a câmera. Para ver, ó, pensa que isso aqui é minha viga. Eu posso fazer o furo aqui em cima, no meio ou embaixo. Onde que é melhor eu fazer o furo para passar o cano? Por cima? Por cima, tá? Senti uma firmeza nesse por cima. Meninas, algum palpite? Concordam, discordam? Eu iria É que, pôr no professor, meio, mas como o Christian deu uma dica aí, então vamos por cima. Então, por cima, você ia chutar o meio. Jamile e Lana, que estão no chat, acho que em cima. Tá, beleza. É no meio, tá? O certo é no meio. Que eu tivesse estado no meio. Porque pensem em deformação, tá? Se vocês pegarem a viga, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui com carga, certo?
Quando ela faz isso, a parte de baixo comprime, expande, né? E a de cima comprime, certo? E o meio é onde tem tipo uma zona meio que morta, tá? Olhem para o diagrama, pensem que seja isso, tá? Então, embaixo é onde ela Aí, tem ô, mais professor, carga. Pode falar. mas eu não entendi. Em cima, como é que é isso em cima? Em cima da viga, tipo, na superfície de cima ou no meio? Como é que é? No meio, o meio onde você vai ter menos ação de carga, porque em cima ela sempre vai estar sendo, né, comprimida. Então, ela tem esforço, um esforço muito grande na parte de cima. Ah, Embaixo, então, professor, pior ainda, entendeu? Pior ainda, porque é onde vai estar tentando rasgar. E o meio é onde você tem uma linha neutra. Então, se você precisar fazer um furo, o melhor lugar para fazer é no meio. eu pensei, professor, que o senhor estava dizendo, tipo, do cano e a viga fizeram uma intersecção, entendeu? Eu não entendi que ia ser paralelo no meio. Não, não, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, ó, você pensa que isso aqui é a sua viga compridona, tá? Ela é assim, ó, de fora a fora. E você precisou passar o cano aqui, atravessando como se estivesse vindo lá para o fundo da parede. Então você precisou Aham. furar aqui. Não sei se é esse o seu caso lá, tá? Mas você precisou furar aonde que era melhor furar? Em cima, no meio ou embaixo? Então, no meio. Ah, Você vai ô professor, atravessar, entendeu? eu. Ah, tá, agora entendi. É que eu achei. Sabe por que que eu, sabe o que quer dizer com em cima? Em cima, tipo, pela superfície de cima, sabe? Em cima, Ah, entendeu? Não na parede, mais para cima. tá, não, mas tranquilo. Então, ó, Thaís, seu palpite foi muito bom, tá? Meio, tem lógica o porquê ser o meio, inclusive, tá bom? Beleza. Pensei assim, né? Eu tava em dúvida. Cima, no meio ou em cima, né? Porque o Christian falava em cima. Eu falei, e agora? Tava em dúvida, né? Porque eu tinha ouvido falar que era melhor no meio. Só que eu não conseguia lembrar o do porquê que era no meio. E é por causa justamente da linha elástica, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui vai mostrar a deformação, tá? Então, ela sempre vai estar, né? Tracionando a parte de baixo e comprimindo a parte de cima. Então, tem muito esforço. Então, se tiver esforço, você colocar um buraco, só piora, tá? Pessoas, do F2 aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu acho que é isso, tá? É bem simples mesmo. Nem vou ficar aqui esticando muito, que eu prefiro ir para o próximo, tá? Porque o próximo tem muito mais coisinha bacana para a gente ver. Mas se alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar, eu estou à disposição. Vamos embora pro próximo, então, professor. Então, vamos embora para o próximo. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar ele aqui. Então, esse eu nunca deixei o download para vocês, que esse aqui, ele é... Na verdade, eu passei, olha, eu falo a verdade, eu fiquei o dia tentando baixar um e não estava conseguindo. Aí eu consegui baixar aqui, tá? É esse aqui, é o Auto QI Eberic, tá? Peguei o 2019, nem cheguei a baixar o 2020, tá? E peguei uma versão que é demonstrativa, então ele limita um pouco, tá? Não dá para fazer tudo que o inteiro dá para fazer, mas dá para ter uma boa noção aqui, tá? Então, só para vocês terem uma base, ó, olha o que esse programa faz. Ele faz laje, grelhas, paredes, reservatórios, vigas, fundações, pilares, inclinados, muros, enfim, faz tudo, tá? Ele é muito completo mesmo. É esse aqui, mais uma vez, não ganha R$ 1 da Auto QI para fazer essas propagandas, tá? Mas com certeza tem que tirar o chapéu para o Eberic aí, que para mim é um dos melhores programas que tem hoje para cálculo estrutural, tá? Então, ele é bacana que ele vem, inclusive, aqui, eu vou fazer aqui, eu vou abrir para vocês, aqui seria para criar, eu vou abrir um modelo, tá? Ele tem alguns arquivos meio prontos, e só para vocês terem uma ideia, ele é tão complexo, que esse tutorial, o primeiro, ele tá cheio de erro, ele não consegue compilar, tão complicado que ele é, tá? Então, eu vou abrir esse segundo aqui, que esse segundo tá bem bacaninha, tá? Ele dá umas mensagens, tal, e aqui ele já quer fazer a primeira análise antes da gente começar a brincar, tá? Eu vou clicar aqui, depois a gente vai pegar de novo, e ele vai dar aqui uma carregada básica aqui, que ele vai meio que carregar esse primeiro cálculo estrutural. A gente tem que deixar ele fazer isso para a gente poder mexer com ele, tá?
Vou mostrar algumas funcionalidades aqui, algumas coisas que vocês precisam ver, mas vocês vão ver o quão completo é um programa desse, que inclusive recente, eu fiz o cálculo para um conhecido meu aqui, ele resolveu fazer pode chamar de sobrado, né? Mas tem 4 lajes, tá? Ele fez 4 lajes, 3 andares, sendo que no primeiro é só estacionamentos e os 2 próximos à casa. Então, deu umas coisas assim, bem esquisitas até, tá? Então, beleza. Então, ok, tá aí o programa, carregou. Esse fala, tá, e agora? Tem nada? Não tem mesmo, tá? Eu até faria aqui um dimensionamento com vocês, passo a passo, mas ele não dá a opção de eu lançar vigas, pilares e etc, tá? Por ser a versão demonstrativa. Mas, para vocês terem uma noção, o que a gente está calculando é exatamente isso aqui, tá? Vou até dar uma rodadinha aqui. Ele tá dando essas bugadas mesmo, mas ele já firma, tá? Ele é meio pesadinho mesmo para carregar. Então, é isso aqui, tá? São essas 3 lajes que estão sendo calculadas. E aqui na ponta, vocês veem que tem um balanço, tem uma escada, só que são sapatas. Aqui não tem cálculo de estaca. Tem no programa, tá? Esse exemplo aqui que não tem. Então, vou dar só mais uma pequena aqui. Ele tem que dar toda uma recalculada. Então, é isso aqui que a gente está calculando, tá bom? Coisas que eu vi, por exemplo, já de cara nesse projeto, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão, acho que eu consigo mostrar aqui. Olha que coisa esquisita que tem aqui. Vocês conseguem perceber? Eu vou deixar o mouse quieto aqui para ele parar. Estão vendo que tem uma viga aqui que está mais baixa em relação à outra? Conseguem ver aqui? Talvez meio pequena. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. Deixa ele parar de piscar. Ó, tá vendo? Ó? Essa aqui que é a viga 6, ela é menor que a viga 5. Olha que coisa esquisita, tá? Por favor, dia que vocês estiverem calculando estrutural, não vai fazer um negócio desse, tá? Deixar uma viga desse tanto aí, tá? Meio esquisitinho, tá? Sendo que do outro lado, lá, ó, dá para ver que a viga não é. Então, não justifica ser o balanço, tá? Achei meio estranho, tá? Isso é o tutorial modelo da Iberic, né? Pensa o troço funcionando mesmo. E, gente, quando vocês forem fazer, só dá um problema, vai dar uma trabalheira fazer isso aqui, mas faz parte, tá? Quem for para engenharia e for para o cálculo estrutural, bem-vindo ao Iberic, tá? Ele vai ser usado para quase tudo, certo? Ok, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa primeiro, nós vamos tirar desse negócio aqui, que senão não tem como a gente nem mexer. Vamos deixar nesse aqui, ó. O que é essa grade aqui, tá? Isso aqui a gente chama de diagrama unifilar, tá? Ele é um diagrama de cargas, tá? E a gente pode configurar o que a gente quer olhar nele. Nesse caso aqui, ó, ele tá dando o quê? Os deslocamentos, que é o quê? O quanto as vigas estão empenando, tá? Então, ó, você vê aqui, por exemplo, no programa, que essa viga aqui específica, que está em vermelhinha, tá? Ela tem, por exemplo, ó, ela tá fazendo uma flecha, que a gente chama de flecha, essa barriga, vamos dizer assim, tá? De 1 centímetro, 1,16 centímetros, tá? Depois a gente vai mexer nela aqui para ver como tem jeito de solucionar. Mas você consegue ver o quê? Onde você tem mais e menos esforços. Ah, claro, outra coisa que eu esqueci de falar, ó, o troço ainda é torto, ele não é quadrado, tá vendo? Vendo de cima, ele é inclinado aqui, um troço meio esquisito, tá? Então, você consegue ver esse tipo de coisa, e o que ajuda muito a dimensionar, tá? Vamos tentar aqui pegar o projeto em si, para a gente ver se eu consigo mostrar para vocês aqui as vigas. Não, vou ter que entrar já no sistema aqui, tá? Então, deixa eu tentar aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem o croquis, tá? Então, esse é um croquis que tem o projeto, tem o estrutural, tá? Então, você vai lançar lá suas vigas, vai lançar os seus pilares. E esse projeto aqui, ó, por exemplo, já tem esse primeiro problemão. Vou falar de problemas, ó. Isso aqui, ó, tá? Vou tentar enquadrar bem aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, P5, P6, P10, P11. E o cara aqui, ó, já de cara, me faz um pilar em forma de T. Pela mãe do guarda, tá? Dá para fazer? Dá, é possível? Ele resolveu um problema de carga aqui, com certeza aquele ponto estava absurdamente carregado, tá? Mas dá para fazer sem ser o T, né?
Podia ser um quadrado aí, né? Nem que ele entre para dentro de casa ou para fora, enfim. Tem algumas soluções, tá? Por que que eu digo que está tão complicado? Por causa disso aqui, ó. A gente vai ver, vai estudar, ó. Subentende-se que toda viga tem que chegar num pilar. Pelo menos assim. Seria legal, tá? Acontecer isso. Pode ver que essa aqui não tá. É viga chegando em viga. Isso aqui dá um mega problema, tá? Então, todas aquelas cargas pontuais lá que chegavam no meio das vigas, é isso, tá? É isso aqui. Então, assim, tá? Professor, mas não dá para fazer? Dá. Mas olha o que esse projetista fez. Olha o tamanho dessa viga e dessa. Se vocês olharem, tem 10,60. Não bastasse ter 10,60 de vão, o cara me faz uma viga de 5,30 chegando nela. Tipo assim, é absurdo, tá? Isso aqui com certeza teria que ter pilares a mais, tá? Mas pode ser que por algum motivo ele escolheu fazer isso, tá? Não estou falando mal do projeto, tá? Só estou falando que tem algumas outras soluções. Outra coisa que acontece muito, né? Até a questão de projeto mesmo, é isso aqui, ó. Por que que esse pilar não está no eixo das vigas, tá? Pensa em eixo XY. Esse aqui é o meio, ele está deslocado. Por quê? Tá? Ah, professor, talvez lá no de baixo, né? Ele ficou fora, deslocou, né? Talvez por causa disso. Mas aqui está dizendo que não, ó. Está dizendo que ele poderia ser mais puxado para cá. Isso dá uma diferença grande, tá? A viga chegar no lado do pilar ou no meio do pilar. Isso é uma diferença absurda, tá? Então, talvez tudo isso aqui junto deu esse problema. Olha outro aqui, ó. Olha que coisa. Olha o pilar que o cara fez aqui. Quero ver um pedreiro fazer isso aqui, mas tudo bem. Mesma coisa, ó. Tem pilar aqui que chega numa baita de uma viga, ó, e não tem pilar aqui. E já aqui, que daí pelo menos é lógico, ó, vejam, a parte da escada, ó, tá cheio de pilares. Por quê? Porque na escada você tem uma carga muito grande e com certeza, se a gente abrir o projeto, que não diz pelo menos da cobertura, provavelmente a caixa d'água fica aqui, tá? Por isso que vem essas vigas, essas coisas, Deus lá de baixo, tá? Esses pilares que a gente chama de prumada, que é um pilar que nasce lá na sua fundação, na sua sapata, e vai até a caixa d'água, tá? Então, isso tem que ser claro, o mais reto possível, o mais inteiro possível, tá? Então, coisas dessa ordem. Pessoas, se tiver meio complicado ou ruim de ver, me fala aí que eu tô achando que eu quase que eu travei aqui, ou é impressão minha? Não, senhor, nós estamos assistindo aí. Estamos entendendo, sim. Tá, para mim, o meu bonequinho aqui, eu tô totalmente parado aqui, mas, sei lá, bom, não precisa ficar me olhando também, melhor vocês verem o projeto. Então, continuando. Então, a gente tem isso. Então, a gente lança, né, isso aqui dá para importar do AutoCAD, os projetos, tá? E depois só lançar os pilares, vigas, sapatas. Como eu falei, só não dá para lançar aqui, porque o programa meio que, tipo, não permite, tá? Quando você vai lançar aqui as vigas, as coisas aqui, ele diz... essa versão é gratuita, não permite, tá? Por isso que eu não vou nem tentar aqui. E aí, a gente lança vigas, lajes, pilares em cima do projeto, como a gente quer. E cada vez que a gente faz esses lançamentos, a gente processa, tá? Para saber se esse troço tá certo ou tá errado. Nesse projeto mesmo que eu fiz, estava dando um problema absurdo, assim, tipo coisa que não tinha lógica. E depois eu descobri que era porque um pilar desse, que vinha lá de baixo, ele estava deslocado, tipo, 3 centímetros para o lado. Então, ele vinha, ele nascia, deslocava 3 centímetros para o lado e daí voltava para a caixa d'água. E eu não consegui de jeito nenhum saber por que o pilar estava dando, tipo, 20 barras de aço, uma coisa absurda, assim, sabe? E aí eu vi que tinha um desvio no meio do caminho, sabe? Coisa boba. Mas se você realmente não está esperto, você comete esse tipo de erro, que claro que na obra não vai acontecer, né? Mas no estrutural aqui dá uma diferença absurda, tá? Aí, beleza. Então, vim aqui. Fiz lá, lancei os meus pilares, minhas vigas. E agora? E agora, meu amigo? Agora é o seguinte.
você no mínimo... Opa, não. No mínimo, você vai ter que ter um certo conhecimento, tá? Porque você vai precisar saber um pouco de materiais, resistências dos materiais, tá? Por quê? Porque você tem um monte de configuração para fazer, tá? Então, por exemplo, cargas, né? Que casações, peso próprio, solo, cargas acidentais, carga de água, sob pressão, temperatura, vento, tá? Desaprumo, não vou nem falar que isso aqui é um absurdo, tá? Mas, por exemplo, depois tem deixa eu até se eu acho uma combinada, ó. Aí você tem que, tipo, são coisas que, de certa forma, assim, fatores que não dá tempo de passar isso para vocês aqui no curso técnico, tá? Por isso que engenharia fica lá 2 anos calculando isso aqui, para aprender esse monte de coisas aqui, tá? Mas dá para ter uma noção, assim, tá? Cargas permanentes, cargas acidentais, eu acho que a professora Cristina até falou isso para vocês, tá? Mas, por exemplo, o que é uma carga permanente, né? É, por exemplo, o piso, né, da obra. Ele sempre vai estar lá. E o que é uma carga acidental? Móveis, né? Porque uma hora ele está aqui, outra hora ele está para lá. Então, a gente não calcula uma geladeira posicionada em cima da laje. A gente faz uma estimativa disso, a não ser que seja uma carga muito grande, como, por exemplo, água, tá? Uma caixa d'água, que é uma carga pontual que não vai ficar andando, né? Não vai ficar se movimentando. Então, a gente calcula ela separada, tá? O que mais que eu tenho? Vou passar meio rápido aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, toda essa questão das análises, tá? Aí também tem cálculo de rigidez, elástica, não elástica, tá? Um monte de coisas aí que, inclusive, dentro dessas análises, tem outros tipos de análises, tá? De pórticos, enfim, tem coisa aqui que eu falo a verdade pra vocês, que tem coisa aqui que já ouvi falar, mas também não me lembro como é que faz, tá? Aí tem toda a parte do detalhamento, tá? Então, por exemplo, lá, toda a parte do pilar, como que eu quero que faça, tal, da viga, enfim, isso aqui é a parte mais quase que arquitetônica. Depois eu tenho isso aqui, ó, que é a parte do dimensionamento, tá? Que eu vou dizer o quê? Vou dizer o que é, se a minha armadura é simples, é dupla, se é armadura de pele, se, enfim, se é quadrado, se é sapata, se é bloco, um monte de fatores possíveis, tá? Já vamos chegar na parte boa. Depois, vou falar sobre materiais, tá? Então, já tiveram, né, matéria de construção 2, né, tiveram lá saber que, as minhas vigas, meus pilares vão ser 25 MPa, vão ser 30, 32, 50. O meu cobrimento, a espessura lá que eu vou ter de entre o aço e a parte externa, tem 3 centímetros, tem 2, tem 5, tem 8, enfim. Agora vai, tá? Saber a classe de agressividade, se é forte, fraco, moderado, enfim. E aí vai, tá? Isso aqui vai embora aí, que daí tem barras, tem... Você pode imaginar aqui, você tem configurações, tá? Então, de barras, de tudo que você pode imaginar, tá? Para frente um pouquinho, para não ficar muito. Aqui, vento, tá? Ó, tem até a carta do vento, tá? Para você poder calcular onde está a sua obra, saber, né? Esforço, tal. Então, por mais que não é uma coisa, assim, que influencia absurdo, mas tem aqui, tá? Tem carga de vento, tem neve, tem tudo que você pode imaginar, tá? Parte aqui também do sistema, eu sempre gosto de mostrar, ó. Ele faz, se você tem viga treliçada, tá? Se você tem, por exemplo, lajes, cadê as lajes? Aqui, lajes, não é esse. Lajes protendidas, lajes de isopor, cadê a laje? Não é isso que eu quero. Aqui. Se você tem lajes, né, pré-moldadas de IPS, não sei o quê, então tudo isso você configura aqui dentro do Iberic, dizer o que eu quero, o que eu não quero, laje maciça, laje de isopor, laje de cerâmica, laje de pré-moldada, laje de protendida, enfim. Bom, diz que tecnologia já falou tudo isso aqui para vocês, certo? E aí vamos para a parte legal, a parte bacanuda do troço beleza, e agora? Quero dimensionar, quero saber como é que é esse negócio aqui, ó. Vamos começar pelo mais simplinho, pilar.
Vamos clicar aqui no pilar, tá? Vamos pegar o P2, que esse P1 aqui eu achei que isso é sacanagem, tá? Ó. Aí você tem, ó, todos os pilares, tá? Então, por exemplo, vou pegar tem uma retinha aqui, ó, P7, tá? Então, ele tem aqui, ó, a posição do P7, tá? E ele fala que já qual que é o momento, qual que é as barras que está sendo utilizado, tá? Resultado de cada uma. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu tenho no P7 qual que é o meu esforço cortante, tá? Máximo. Qual que é o meu momento máximo, tá? No topo, na base, enfim, dá tudo para você. Se você pegar aqui, ó, resultado, ó. Então, ó, meu P7, ele fala o quê? Ele está falando para mim que são 2 barras de 10 milímetros, aqui, né? 2 linhas, e 3 barras de 10. Então, eu tenho 6 barras de 10 milímetros, tá? Meus estribos, distantes a cada tanto, diâmetro de tanto. E aqui, outra coisa, que só quem mais faz o cálculo, tá? Que é o método que você está usando para dimensionar, que é o método da curvatura, o método da rigidez. Isso dá algumas diferenças para quem está calculando. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Mas o que eu quero falar, por exemplo, ó, tá, aqui eu peguei um que não dá. Vamos pegar esse P6 aqui, ó, que esse P6 aqui tá mais bacanudo ainda. Olha que absurdo. Então, o meu P6, por exemplo, ele está dizendo para mim o seguinte, ele é um retangular, ele tem 15 por 40, é um baita de um pilar, tá? Que aqui ele está recebendo essas vigonas principais aqui. Com certeza é o que tem maior carga, ó, pode ver que ele tem 46 toneladas força, tá? Chegando nele, então acho que é o maior de todos, tá? 46. Momento também é um dos maiores, tá? E ele tá me falando aqui que são 14 barras de 10 milímetros, tá? Você pensou isso na obra? É uma loucura, né? Aí você fala assim, não vai rolar. Então, você pode, por exemplo, aqui no programa, dizer, não, então vamos usar 5 barras de 12 ou só 3 barras de 16. Quando você fizer isso, ó, ele já muda, tá? Então, você pode aumentar a bitola, enfim. Aí você pode fazer N. Por exemplo, a gente vai ver lá, o que é melhor? Usar menos barras mais grossas ou mantém aquele de muitas barras finas? Depende, tá? Eu diria que o intermediário sempre é bom, tá? Mas, por exemplo, no caso do pilar, o que é melhor? Eu aumentar o aço ou eu aumentar a área para eu aumentar o concreto? E agora eu pergunto para vocês, naquele pilar, o que é melhor? Eu aumentar as barras de aço ou aumentar o concreto? O que vocês acham? Ele vai... Mas é para ele segurar as vigas, né? Sim. Eu acho que aumentar as barras, professor. Aumentar as barras, tá? E Christian, quer dar um chute? Jamile e Lana, que estão no chat. Eu aumentava os dois. Aumentava os dois, tá? Ok, é uma opção. Se a Jamile falar, depois a gente pega ali, Jamile. Mas assim, tenham em mente que é mais ou menos o seguinte, pessoas. O concreto armado, tá? Quando a gente fala isso, que é justamente o concreto com aço dentro, ele é eficiente por quê? Porque o concreto resiste à compressão e o aço resiste à tração. Então, um pilar tem que aguentar qual esforço? Compressão, tá? Então, se eu aumentar o concreto, ele vai ser mais efetivo do que eu aumentar o aço. Já a viga resiste ao quê? A tração. Laje, viga, ela é tração. Então, é melhor eu fazer o quê? Aumentar o aço do que o concreto, tá? Então, só para vocês terem essa noção. Então, esse conjunto que é o que deu todo esse visor aí para o concreto armado, tá? Então, nesse caso aqui, o que, por exemplo, eu faria? Eu aumentaria esse pilar, tá? Esse 15 por 40 tá pequeno. Aumenta ele um pouco. E se eu fizer isso, vamos ver se funciona aqui, ó. Então, só vejam, tem 14 barras de 10, certo? Vou vir aqui no seção, ó, ele tem 15 por 40. Vou mudar aqui, ó, para 20 por... Vou extrapolar aqui por 60, tá?
extrapolei esse pilar e vou recalcular. Recalculei. Vamos ver o que ele deu agora. Opa, parece que não foi. Foi. Ó, só de eu recalcular ele por essa dimensão bem maior, 20 por 60, eu estou usando 6 barras, tá? Ele mudou até mesmo a carga que ele segurava. Não, estou calculando errado, peraí. É o P9. Desculpa, pessoas. Eu quero o P6. Recalcular. Aqui. Recalcular todos. Pronto. Agora é o P6. Vamos lá no P6. Ó, já diminuiu para o quê? Para 8 barras de 10, em vez de ser as 14, tá? O que eu tive aqui? Uma economia de aço. E se falar para vocês o que é mais caro, mais barato, pode ter certeza que o aço é muito mais caro na obra, tá? Então aqui, ó, boa solução. Aumentei o pilar. Ah, professor, mas posso simplesmente aumentar o pilar? Depende. Se você for o projetista, pode, tá? Você que vai dizer o tamanho do pilar, tanto de aço. Ou a obra vai falar, ó, aqui na minha obra não entra barras mais do que 16 milímetros, que é quase uma loucura, tá? Então tá, então vamos colocar mais barras de 10, tá? Só para vocês verem como o programa faz isso, tá? Ele tem isso. E aqui, ó, por último, você tem o quê? O detalhamento, tá? Então, ó, vou calcular aqui, ó. Vai mostrar exatamente aquele pilar, ó. 8 barras, vai mostrar o tamanho, o estribo. Aqui ele já vai dizer, ó, quantas barras, quantos estribos, quantas travas tem que fazer, tá vendo? Aqui já mostra, ó, o pilarzinho de perfil, o pilarzinho, tá vendo? Tudo certinho, ó. Então, já mostra prontinho para vocês, tá? Isso falando em pilar, certo? Muito simples, muito bacana, tá bem detalhado, bem tudo certinho. Vamos para mais um elemento? Vamos até, inclusive, antes de fazer a viga, vamos para escada. Eu acho bem legal as escadas do Eberic aqui, tá? Então, a nossa escada tá aqui, ó. A escada tá lá no fundo, tá? Bem calculado, patamar, tudo certinho, tá? O que eu quero na escada? Eu quero na escada, basicamente, é o detalhamento dela, tá? Ela não tem muito segredo. Ó, avisos. Lance da escada com geometria inadequada nos apoios. Eu vou tentar descobrir o que é isso, tá? Com certeza, algum lançamento errado. Mas, ó, a escada tá aqui, lançada, tudo certinho. E aqui também, ó, mostra as barras, tá? Ó, tudo certinho, as barras do patamar, quantidade de barras, diâmetro das barras, comprimento das barras, tá? É simplesmente, assim, completíssimo para um armador, para até mesmo aqui ele tem opções de dizer o quanto de concreto você precisa para cada etapa, sabe? Então, você pode chegar lá e falar, ó, vou concretar todas as sapatas e as vigas do baldrame, né, do primeiro pavimento. Ele te dá o tanto de concreto, ele faz tudo para você, tá? Vou mostrar para vocês mais depois aqui. Próximo, vigas. Vamos pegar as vigas aqui, por exemplo, do térreo, que é as vigas de cima, tá? Então, por exemplo, ó, ele vai separar as vigas, ó, viga 1, viga 2, viga 4, tá? Vai mostrando, ó. Tem uma aqui que tá em vermelho aqui que deve estar com um problema. Ó. Essa viga 7, que é essa que vai de fora a fora, tá? O que eu tenho de informação de viga que é muito legal? Tem isso aqui, ó. Os diagramas, tá? É que aqui o diagrama do cortante, ele vem todo cheio de... tá? Ele faz umas compensações. Mas ele tem o diagrama do cortante, tem o diagrama do momento, diagrama torsor e o diagrama dos deslocamentos, tá? Então, por exemplo, aquela viga está dizendo que ela vai ter, ó, 0,6 centímetros, no caso, né? Bem pouquinho mesmo, de deslocamento, uma flecha. Então, flechas elásticas, flechas imediatas, tá? A gente vai trabalhar um pouco sobre flechas lá, que assim, quando você faz uma viga, principalmente uma viga comprida, ela vai deformar, tá? Ela vai embarrigar por causa do peso próprio. Ela vai acontecer isso. Então, a gente vai fazer o quê? A hora de concretar essa viga, a gente vai fazer o que a gente chama de contraflecha, que é o quê? Bom, eu sei que a minha viga, ela vai selar 2 centímetros. Então, quando eu for fazer ela, eu já vou fazer ela 2 centímetros para cima, que a hora que ela assentar, ela vai ficar no nível, tá?
mais ou menos isso. Detalhes construtivos aí, tá? Mas que existe sim, existe na prática, tá bom? Então, voltando aqui para nossa viga. Opa, voltando aqui para nossa viga. Então, o que mais que eu tenho? Tenho também. Tenho as barras, as seções, os nós, tá? O que está ligado no que? Como que é ligado isso aqui, tá? As envoltórias, enfim, um monte de coisa aí que eu posso dizer nesse meio do caminho. E o mais legal que eu acho da viga, que é isso aqui. Ó, os erros. Isso é o tutorial, tá? Verificar as flechas para elementos não estruturais, tá? Verificar a ancoragem da armadura no nó no 1 e no nó 5. Então, o programa é bem inteligente, tá? Então, aqui, ó, tá a nossa viga. Olha o tanto de barra e o tamanho daquela viga. Ela é 15 por 60, tem 7 barras aqui em cima. Ixi. Tem mais 3 aqui embaixo, tem mais 6 aqui no meio, tipo, caramba, pensa numa viga de respeito, tá? Mas por quê? Porque o Iberic, nesse ponto, ele é meio louquinho, tá? Se vocês olharem aqui, ó, por exemplo, nesses vãos, ó, ele coloca barras de aço, tipo, soltas entre os pilares, que é o quê? Regiões onde você tem muito momento, tá? Muito esforço cortante. Claro que isso aqui, se tivesse liberado, te resolve. A gente fala o quê? Não faça isso. Junte tudo, tá? Junte tudo para ficar mais simples até da pessoa construir. Por exemplo, vamos ver se a gente consegue pôr aqui. Cadê a parte dos aços? Barras. Estamos no V7, né? Então, o tamanho está aqui, o nó está aqui, ó. Aqui tá as barras, tá? Então, por exemplo, ele está falando, ó. No trecho tal a tal são 3 barras de 8, depois 7 barras de 12. Vamos tentar padronizar, ó. Por exemplo, colocar tudo 12,5. Aqui também 12,5, aqui também 12,5. E as negativas, vamos colocar também com 12,5. Aqui vai estar extrapolando totalmente, tá? Vamos ver se ele faz direto. Não, acho que eu tenho que recalcular. Então, tá aqui, recalcular. Não tem jeito. Ele quer voltar para as de 8 e não tem maneira. Se fosse a versão completa, eu conseguiria dizer que eu quero aquilo e acabou. Aqui ele não entende. Tá, tudo bem. Mas ele juntaria as barras, não ficaria esse Paranauê aqui, que isso aqui, você levar um projeto desse numa obra aqui, o armador dá uma surra em você, na verdade, tá? Eu ia falar, quem que vai fazer um troço desse? Chega a ser uma loucura, tá? Mas tudo isso aqui, como eu disse, não basta ter o programa, tá? Você tem que saber como usar ele e como resolver esses problemas, tá? Aqui, por exemplo, tá todas as barras, ó. Tipo, tem um toquinho de barra que para, depois mais um pedaço. Por quê? Onde tem um pilar, você tem um esforço que é o de cisalhamento, né? Por isso os esforços cortantes, que aquele pilar tá tentando rasgar aquela viga, né? Então, ele coloca barras a mais para compensar esse tipo de esforço, tá? Que mais? Vamos ver outra viga aqui, vamos ver se tem alguma outra aqui interessante. Vamos pegar essa aqui, ó, que chega no nada, que é uma pequenininha, ó. Pequenininha. Vamos ver o que ela diz para nós aqui, ó. Aqui, ó, mesmo uma viga dessa, 5 barras, tá? Parece meio loucura. Mas olha um detalhe bacana que a gente falou, ó. Por que as barras de baixo são diâmetro maior do que as de cima? Por causa que a gente falou. Embaixo, traciona, tá? Vai ter mais esforço embaixo da viga. Em cima vai ter menos. Então, é comum você ter vigas assim. Por isso que a gente vai conversar lá para frente, que, como você disse, Christian, é tudo 4 barras de 10. Mas talvez as de cima não precisavam ser de 10. Podia ser de 8, tá? E de 10 embaixo. Então, doutor, pode falar. Desculpa, nesses 5 minutos que eu saí bem rapidão, tive que fazer uma coisa, doutor do céu, deu uma cagada aqui, mas pode continuar. Então, tá bom. Como eu estava falando, então, Christian, aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui que ele fez, ó, a gente tem diâmetros menores em cima e diâmetros maiores embaixo. Como você disse lá da sua viga, usou 4 barras de 10. Talvez você pudesse ter feito barras de 10 embaixo e barras de 8 em cima, tá? Então, você economizaria. E, às vezes, não precisaria ter gastado tanto, né?
do que simplesmente chegar lá e colocar 4 barras de 10 e pronto, acabou, tá? Então, por isso que é legal fazer esse tipo de cálculo. E sim, vocês vão saber calcular, pelo menos as vigas, essas coisas um pouco mais simples. Falando um pouco, Thaís, você tinha comentado uma aula que estava meio ruim a conexão, sobre aqueles pessoal que faz aquela janelona no canto, tá? Aquilo lá dá loucura, tá? Dá cálculos estruturais, assim, absurdos, tá? Dá pilar com 12 barras, dá viga com 15 barras dentro, sabe? Dá umas loucuras, sim. Mas é possível, dá para fazer. O importante é você conseguir enxergar e saber o que fazer com aquilo, tá? Vou mostrar o próximo aqui, ó. Sapatas, tá? Vamos pegar uma sapata mais esqueminha aqui, ó. Erro. Pilar com erro. Ah, foi o que a gente mexeu. Tá vendo? Só da gente mexer já deu erro. Então, vamos pegar o próximo aqui. Então, ó, mostra a sapata, tá? Mostra as barras, tudo certinho, tá vendo? Seção da vista, tá? Tudo conformando o figurino. Tá bom? Parece o Revit. Tem algumas coisas parecidas sim, tá? Ele é feito, na verdade, em cima da plataforma BIM. Mas o BIM e o Revit são quase irmãos, né? Então, dá para entender que sim, tá? Por último, não menos importante, diria quase que a mais importante, parte das lajes, tá? Então, mesma coisa, ó, você consegue dimensionar as lajes. Quando a gente pega aqui o detalhamento, ixi, Maria, o tanto de erro que deu. Talvez seja aquele pilar lá que eu mexi. Então, ó, por exemplo, ele dá as lajes, ele dá as travamento das lajes. Cadê os vãos? Não veio aqui, não? Não. Deixa eu pegar aqui para ver os deslocamentos, tá? Então, vou voltar aqui em lajes e vou pegar aqui diagramas, deslocamentos. Ó, então, isso é importante a gente saber, ó. Por exemplo, ó, nossa laje 4, ela tem 1 centímetro de deslocamento, tá? Tem barrigado, de verga, 1 centímetro. Aqui tem 0,6, aqui tem 0,3, mas pode ver que o próprio programa já fala, ó, que esse aqui já tá esquisito, tá vendo? Tá vermelhinho. Então, talvez essa laje a gente precisa mudar. E como assim mudar, professor? Como que é esse esquema aí, ó? Por exemplo, ó, você vê aqui, ó, você tem o quê? A gente está calculando laje maciça, mas ela pode ser pré-moldada, pode ser treliçada, pode ser, enfim, um monte de coisa. Alveolar, protendida. Aí a gente vai poder escolher o que mais. Ó, os momentos, tá? Pode mudar a armadura, tá? Tanto em X quanto em Y. A gente pode calcular também continuidade, tá? Tipo, justamente isso aqui, ó. Se a laje vai passar direto, se a viga vai cortar no meio. Enfim, N coisas, tá? E aí também o tamanho da laje, né? A altura de concretagem, se ela é de 10, se ela é de 12, se ela é de 20, enfim, geral, tá? Então, isso só para vocês terem uma noção do que o programa pode fazer por vocês. Vou mostrar para vocês aqui também, tá? O estrutural. Isso é um projeto estrutural. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, tá? Isso é o que eu fiz lá para o meu conhecido. Então, por exemplo, lá era tudo com estacas, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é o projeto de locação. Então, ó, blocos gigantes. Professor, tá? Pode falar. a estaca vai embaixo do bloco de coroamento, né? Exatamente. Ah, eu sempre me confundia o bloco de decoramento com sapata e eu achava que é mais ou menos, né? O bloco e a sapata, se você pensar bem, ele é mais ou menos a mesma coisa. Só que subentende-se assim, a sapata, que é essa que está no nosso projeto aqui, ó, ela tem um formato característico que é para quê? Esse que é para ela ficar em cima do solo. Então, sapata é para ficar em cima do solo direto, tá? E bloco é sim o bloco de coroamento, que é esse aqui, tá? Esse rapaz aqui, que vai fazer o quê? Vai distribuir toda a carga do pilar nas estacas, tá? Então, isso... Professor, mas embaixo do bloco de decoramento também pode ir, né, a sapata, né? Pode, mas é que aí você, praticamente, você não chama de bloco de coroamento, você fala que ele é a sapata. É a sapata que já é o definitivo, entendeu? Você meio que chama de bloco esse aqui que vai receber as estacas.
O professor de mecânica visual do Orlando estava passando lá, mostrou para nós lá um projetinho e tinha um bloco de decoramento em cima e embaixo tinha essa pata. Entende? Tá, não, tudo bem, pode ter, não tem problema ter, vamos dizer assim. Mas aí eu acho meio gasto excessivo, sabe? Você pode, então, tipo, fazer uma sapata maior e não ter o bloco, entendeu? Então você vai gastar, tipo, 2 vezes. Não acho muito lógico, mas tudo bem. Tem projetistas para tudo, tá? Então, isso aqui é só para vocês verem que isso aqui tudo saiu do Iberic lá, tá? Então, é o projetinho que está sendo construído, inclusive, tá? E aí tem todo aqui o dimensionamento, ó. Ele dá a relação das barras de aço, diâmetros, tá vendo? Ele já faz tudo isso aqui sozinho para vocês. Deixa eu pegar um outro aqui de uma viga. É demoradinho para fazer esse senhor. É bastante, tá? Bastantinho. Deixa eu pegar as vigas do térreo, que são as maiores aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui você tem, ó, todas as vigas dimensionadas, tá vendo? Então, por exemplo, vamos pegar uma viga grande aqui. Por exemplo, essa aqui, ó, essa aqui é cabulosa, essa da ponta aqui. Essa aqui acho que era uma das vigas principais, porque lá também tinha um vão livre absurdo, tipo assim, uns 9 metros de vão livre. Então, olhe, por exemplo, essa viga. Isso aqui foi a opção por causa da obra, tá? Então, por exemplo, usou 2 barras de 10 milímetros em cima e embaixo, não, isso aqui é pequenininha, e embaixo 3 de 8. Isso aqui ficou bem pequenininha, no final das contas, tá? Mas, enfim, calcula tudo, tá? Você pode calcular, deixa eu achar uma grande aqui. Aqui, ó, essa é baita, ó. Essa aqui tem 2 barras de 16 milímetros em cima e embaixo tem 2 de 8, mais uma de 12, mais aqui tem 3 de 12, enfim, tem uma quantidade meio grande aqui, tá? Deixa eu pegar por seção aqui, dá para ver bem, ó. Não sei até quando dá zoom, ó. Por exemplo, olha essa viga aqui, essa tão pequenininha também. Ela tem 4 barras em cima de 16 e 3 barras de 12 embaixo, tá? Então, enfim, e por aí vai, tá? Aí você tem os pilares e, como eu disse, né, mais uma vez, deixa eu até dar um... Ó, aqui você tem resumo do aço, volume de concreto. Aqui no Iberic você pode fazer um projeto de formas também, tá? Deixa configurado. Enfim, dá para fazer de um tudo, tá? Então, só para mostrar para vocês que tá aqui, né? Então, esse foi o projeto que foi calculado, que era exatamente esse aqui, tá? Então, foi locado pilares, tudo aqui, dá para vocês terem uma base, ó. Então, era um projeto, como eu disse, que embaixo é só estacionamento, só se podia arrastar, né? Igual o CAD. Ô, coisa. Então, né, embaixo, tipo, só estacionamentos, depois, ó, baita de um pé direito duplo, tá? Então, tudo é possível ser feito. Tudo é questão, é quanto vai custar para você fazer aquela coisa. Depois, mais a platibana em cima, caixa d'água, enfim. Por aí vai, tá? Então, em si, isso é o Iberic, isso é o projeto estrutural. Que se você não souber um monte de conceito de engate, aqueles apoios engastado, apoio rolete, apoio isso, apoio aquilo, rigidez, elasticidade, deslocamento, você não sai do lugar, tá? Não adianta nada você ter um programa igual esse aqui, que não é barato, diga-se de passagem, tá? E não souber esse tipo de coisa básica que você não sai do lugar. Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês, vamos ver isso aqui, ó. Só para fechar. Qual viga é essa? Essa aqui é aquela viga tal. Então, ó, ela está com deslocamento de 1,16. Vamos tentar achar essa viga aqui. É exatamente essa aqui, ó, que é a tal da viga 2, tá? Então, por exemplo, ela está com a seguinte dimensão. Vamos aqui. Carga, barra, seção. 15 por 40. Vamos dizer que eu pegasse essa viga aqui, ó, e aumentasse ela para 60 centímetros, tá? Vou recalcular todas. Então, eu aumentei a altura da viga, só. Não mudei barra, não mudei nada, tá? Não mudei aço, não mudei nada. Vamos ver como é que ficou o pórtico. Não mudou porque eu peguei a viga errada. Vamos ver, pegar a viga certa. Deixa eu ver onde é que identifica essa viga aqui. Ela é a do térreo.
Terceira viga. Vamos voltar lá. É essa mesmo, viga 2. Será que não mudou? Seção, novão, ou ela está considerada como da cobertura? Vamos ver aqui. Não poderia ser, mas não é não, é essa aqui mesmo. Então, ela é retangular, 15 por 60, vão aqui. Cisalhamento, ok. Vão, tal. Vamos recalcular tudo. Talvez não dê, porque eu estou recalculando só do térreo. Não está dando, eu tenho que recalcular o projeto inteiro. Vamos processar tudo aqui. Todos os elementos, flashes, tal. Vamos dar uma recalcular tudo aqui para ver se vai mudar. Então, eu aumentei, por exemplo, só a altura daquela viga ali, que estava perdida no meio do caminho, que estava tendo uma flecha de 1,16, tá? Vamos ver se fazendo aqui, aumentando só a dimensão dela, a gente consegue diminuir essa flecha, ou se não, se o próprio peso dela vai aumentar ainda mais a flecha, tá? Que são coisas aí que pode acontecer nos cálculos estruturais. Como vocês podem ver, demora um pouquinho mesmo, tá? É normal. Ok, finalizou. Pode ser que a gente mudou aquele pilar, pode dar outros problemas também, tá? Pode ser que não case. Vamos lá, vigas, viga 2, pórtico. É essa aqui. Ó, de 1,16 a gente diminuiu para 0,73. Mas o que aconteceu? O carregamento veio para cima, tá vendo? Ficou um ponto crítico mais para cima. E aí vai, tá? E aqui vocês podem brincar à vontade, tá? Se a gente tiver esses programas lá para calcular, ótimo, tá? Se tiver o Iberic liberado. Se tiver outros, a gente vai usar também. A gente vai calcular principalmente deslocamento em laje, vai calcular essa flecha em vigas, vai saber se os pilares estão dando resistência. Enfim, a gente pode ficar aqui até amanhã cedo falando esse tipo de coisa, tá? Então, duas pessoas que estão aqui ainda, inclusive, tá? Acho que finalizamos estruturas, tá? Eu vou até dar um parar aqui no gravar, se a gente falar alguma coisa, não precisa até